Olá, amigos e amigas, uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Estamos dando início para a gravação de mais uma live que acontece em todas as quartas-feiras às 19h30. Hoje com um ligeiro atraso, mas é em tese às 19h30, aqui no meu perfil no Instagram, @Felipe F. Nazarete. Tem um Fzinho aí no meio, para não confundir, porque se colocar Felipe Nazarete direto, parece que cai numa outra conta. E nós vamos estar dando sequência aí. É a quarta vez que já estamos conversando sobre um mesmo tema. E eu não sei quando que vai parar não, porque não estão me parando de chegar questões aqui. Isso, inclusive, me lembra aqui de incentivar a vocês, caso não tenham conhecido, ir lá no meu canal no YouTube, canal Felipe Nazarete, onde todos esses vídeos estão lá postados, inclusive com os devidos recortes, para quem às vezes não quer acompanhar a live inteira. Então tem as sessões, né, que são criadas a partir do que a gente conversa aqui. Então aproveita, dá um pulo lá, conhece o canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda semana, eu poderia dizer que quase todo dia tem vídeo novo entrando lá. Então vou começar aqui com a leitura. Ela colocou da seguinte forma: vi seu TikTok, queria fazer uma pergunta, mas uma simples pergunta não dá para ter uma definição ou uma resposta concreta. A pergunta seria longa e eu não tenho condições atualmente de pagar um psicólogo, embora precise. Perdi meu emprego como consequência. Ano passado, meu esposo me traiu durante 2 ou 3 meses com uma mulher casada. Estamos juntos há 16 anos e sem filhos. Passamos por muitos momentos de dificuldades, mas nunca largamos a mão do outro, embora eu não tenha sido uma boa companheira, porque nas dificuldades eu acabava me estressando e humilhando. Quando ele passou num concurso da Polícia Militar, ele entrou no curso do Cefap, e ela a mesma coisa. Penso que ela, a tal pessoa com quem ele se envolveu. Começou a desabafar sobre os nossos problemas, o marido dela começou a desabafar com a mulher sobre os problemas deles, de casal, se envolveu, mas depois ele me contou o que fez, porque eu nem sequer desconfiava. Ele disse se arrepender, mas enquanto continuava o curso, ele continuou me enganando até o final. O que me magoou profundamente foi ele não ter me levado ao baile de formatura deles. Cheguei a ver fotos. Foi aí que decidi mandá-lo embora. Quando ele dormiu na casa dos pais, Aí ela decidiu mandá-lo embora, e quando ele dormiu na casa dos pais, a ficha dele, segundo ele... Aí vamos lá, peraí. A ficha dele, segundo ele... começou a cair. Ele tem feito de tudo pelo nosso casamento. Se converteu na igreja. Ele sempre foi um bom marido. Nunca havia me decepcionado dessa forma tão ruim. E aí botou até um rostinho de choro aqui, né? Isso foi ano passado. Não consigo caminhar e ele tenta de tudo.
Estou com ansiedades, tive princípio de depressão. Não tenho ninguém no mundo a não ser ele. Às vezes penso em desistir de tudo. Então eu vou aqui comentar esse caso que ela passou, e é um caso deveras diferenciado do que no geral a gente costuma se esbarrar. Né? Se eu pudesse dar um nome, eu vou até quando é o caso de uma traição receber perdão. Em boa parte dos casos, inclusive dos aconselhamentos, das orientações, dos casos que eu recebo e das impressões que eu compartilho, né? Em boa parte deles a gente acaba orientando pela separação, até pelo modo sórdido, pela expressão de deficiência no caráter, pela expressão de uma discrepância de consciência e de maturidade, o que faz da insistência em permanecer da pessoa traída um material para retroalimentar aquilo que no outro, ou seja, na pessoa que trai, acaba virando um vício. Vira um fetiche, onde o sujeito fica retroalimentando um machismo adoecido a partir da passividade da esposa, que às vezes pode até se descabelar, fazer um escarcéu, mas no final das contas sempre continua, sempre permanece. Nesse caso aqui, a amiga que me trouxe essa questão, ela tem uma relação que possui história, são 16 anos de relação. E foi um relacionamento que sempre apresentou uma conotação positiva, mas ela foi pontuando aqui alguns detalhes, e é para isso que eu quero chamar a atenção. Embora eles tenham desenvolvido uma parceria, pelo modo como ela descreveu aqui os detalhes, me parece que ela tem uma tonalidade de personalidade mais forte do que o marido. E ela foi, no decorrer do relacionamento, apresentando um comportamento onde, em muitos aspectos, ela acabava humilhando esse marido, possivelmente, sobretudo, quando contrariada. Por outro lado, esse marido, sem maiores habilidades de poder expressar isso, de poder se posicionar, de poder, de alguma forma, conduzir e colocar a relação para que ela pudesse se acertar em cima de um trilho, ele foi tentando tolerar, ele foi tentando caminhar e empurrar com a barriga, e talvez tentando interpretar que aquilo poderia ser um momento, né? E o fato é que, dependendo do nível de entrosamento e da intimidade desenvolvida, aquele que tem a personalidade mais forte, se ele não se atenta para a distorção que vai sendo provocada no seu comportamento, pelo modo como ele não consegue conter as suas reações, ele não percebe, mas ele pode estar sufocando o outro, ele pode estar, tal como o cupim faz com o armário ou com a madeira, ele pode estar contribuindo para corroer a base, fragilizar a estrutura da relação, né? Inclusive, eu não conheço, não são poucos os relacionamentos que eu me deparei, que tudo o que faltava para rolar a cereja do bolo da desgraça é aquilo que eu costumo chamar de um alinhamento interplanetário, que é quando certas coincidências se alinham
E a pessoa, dentro da relação, fragilizada por anos de humilhação e de um comportamento inadequado, porém não corrigido e não acertado pelo casal no curso da relação, aquilo cria um vulto tal que a pessoa fica tremendamente vulnerável a qualquer ombro amigo, a qualquer olhar e tratamento mais meigo e acolhedor, e que vai dando espaço e vazão para acolher a dor dele sem julgar. E aí essas coisas acabam se misturando, e tendo ali uma carência acumulada, a gente já não precisa ser profeta para saber aonde geralmente isso termina. Então nós estamos falando aqui de uma relação que já vinha de um tempo de desgaste, onde o comportamento inadequado da esposa, naquilo em que ela lançava sobre ele reatividades e comportamentos tóxicos na maneira como possivelmente ela cobrava, exigia e, quando contrariada, humilhava e ofendia, tudo isso foi dando conta para criar um acúmulo de fragilização e que corroeu as bases desse marido. E aí, gente, eu estou aqui fazendo uma leitura sem querer estabelecer aqui um juízo moral de certo ou errado. Isso porque a relação em termos de afeto é uma economia. Aquilo que vai tem que voltar. Porque se aquilo que for não está voltando, então já está se criando um déficit que, dependendo do tempo decorrido, vai acumulando, e pode ser muito complicado quando essa pessoa fragilizada e com coisas acumuladas se encontra com uma situação inusitada. E é aí que as tragédias acontecem, as traições acontecem, e o relacionamento acaba recebendo um baque e que fica muito balançado a coisa para ele poder continuar. O fato é que, com isso ocorrido, ele então entrou para um concurso da polícia, entrou ali para a academia, e a mulher com quem ele veio se envolver, que por conseguinte era casada, também estava nesse curso. E ali eles começam a conversar, é então que ele começa a desabafar, e nesse desabafo, né, eles começam a se envolver. Certamente ele ficou inebriado pelo modo como ele foi recepcionado, acolhido, ouvido, né? E tudo isso começou a gerar um entrelaçamento, um envolvimento, e eles começaram a sair sem que ela percebesse. Numa crise de consciência, ele vai lá e fala para ela. Ele conta para ela o que estava acontecendo. Ela fica tremendamente abalada, mas por conta do gesto dele de tomar a iniciativa, de falar para tentar corrigir, vejo que aqui num primeiro momento aconteceu um esforço dela poder continuar, deles poderem prosseguir, mas se ela já humilhava e já destratava antes disso acontecer, possivelmente depois disso acontecer, fico a pensar se não foi o caso dela ter se tornado ainda mais ácida na interação. Eu sei que o que ela relata demonstra um comportamento ambivalente da parte dele. Porque ao mesmo tempo que ele conta para ela, ele parece que não a convida para o baile de formatura deles. Vai ele, vai a pessoa com quem ele estava, ele exclui ela dessa situação, e isso a magoa tremendamente, inclusive levando à reação que ela então finalmente teve de mandá-lo embora de casa.
né? Foi aí que ela finaliza, manda ele embora de casa. Só que, dormindo na casa dos pais, segundo ele, a ficha dele cai e começa então um processo de tentativa de retorno. Só que ela agora está machucada, ela está doída, né? Com muitas ansiedades, até porque traição, de fato, é uma merda. Vocês me desculpem o termo. Dói, machuca, dilacera, faz suscitar dentro da gente uma série de sentimentos complexos e truncados que, por conseguinte, dá vida a uma série de outros processos que já não teriam nem nada a ver diretamente com o ocorrido, mas que começam a se misturar e a se emaranhar, se tornando uma só coisa, perfazendo, né, aquela alegoria que eu costumo utilizar de você pegar um pote com água, com uma poeira no fundo do pote, e você chacoalha ele e aquela poeira, ela então entra em estado de agitação e movimentação, de modo a ela se fundir com a água e se escurecer de tal modo que dá a impressão de que a água ficou de outra cor, mas na verdade é porque ela ficou impregnada de minúsculas partículas que estavam anteriormente acomodadas no fundo do pote. Então, a traição, ela é esse chacoalhar da nossa psique e que faz uma série de partículas traumatizadas e não resolvidas e que tiveram origens em outras situações totalmente diferentes do passado, mas a chacoalhada da traição faz tudo aquilo entrar num estado de agitação e começar a subir para a superfície, e esses elementos todos se fundem e acaba se gerando uma dor para muito além da própria traição. Porque aí começam a suscitar sentimentos de inferioridade, de rejeição, de mágoas, sentimentos às vezes que a pessoa nunca sentiu, e isso é uma reviravolta afetiva do lado de dentro. Portanto, é dessa maneira que ela começa a se sentir e ela entra em crise. Porque, por um lado, houve até uma atitude da parte dele de contar, mas por outro ele o faz de uma maneira muito ambivalente, porque ao mesmo tempo que ele não queria ficar mal com a esposa, ele contou para ela sem estar com a situação que estava acontecendo de forma plenamente resolvida. Aí, nesses casos, ok, me vem aqui algumas hipóteses, porque para mim aqui tem algumas lacunas. Ou ele contou para dizer que, na verdade, ele traiu, mas ele estava confuso e possivelmente apaixonado por outra pessoa. Acho bem provável disso acontecer. Inclusive, pode ter sido essa a razão do porquê que ele se sentiu motivado para contar. Talvez por ter tido a impressão de que a relação dele com a esposa dele havia acabado pelo modo como ele se viu afetivamente apegado por outra pessoa. Ou ele pode ter desenvolvido uma mentalidade de subserviência a essa esposa, pelo modo como ela, tendo uma personalidade mais forte, exercia uma influência de dominação sobre ele tal que esse incômodo de consciência criou nele uma necessidade dele contar, como forma de tentar espiar mais do que a culpa, mas sim o medo de ser flagrado,
muito embora ele contou num momento onde ainda não estava resolvido o que ele estava vivenciando do lado de lá. O fato é, seja pela primeira razão ou seja pela segunda, pode ter uma terceira, mas que no momento eu não estou conseguindo aqui articular. O fato é que depois de ele mesmo ter confessado o erro dele, ele comete essa atitude contraditória de, justamente na formatura, que seria o momento para ele se redimir, ele deixa a esposa de fora. E aí isso é o golpe final daquilo que essa mulher que me manda essa mensagem já não estava mais disposta a admitir. Foi um comportamento que ela entendeu como sendo algo de uma perversidade, sobretudo indicativo do sinal de que ele não estava devidamente arrependido, né? E de que, na verdade, havia uma notória predileção pela outra em detrimento dela. E aí ela decide mandá-lo embora, e aí é na casa dos pais, porque aí você vê, o camarada ele se envolveu com uma mulher casada, né? Na verdade, esse tipo de coisa acontece porque a carência, penso eu, no caso dele, pelos anos acumulados, né, de uma situação não resolvida com a esposa, né, gerou uma cratera tal que ele se viu enfeitiçado pela própria carência e ele começa a sair com uma outra mulher também casada. E esse é o tipo de entroncamento que geralmente não se resolve bem, porque quem está a parte mais carente da trama acaba se envolvendo, acaba imaginando mil coisas e depois a coisa sai totalmente diferente daquilo que se tinha imaginado e a pessoa fica a ver navios aí sem saber como explicar, sem saber onde se segurar e completamente confuso em relação ao que aconteceu consigo mesmo, né? Eu, inclusive, quero aqui abrir uma observação de que eu já vi muitos dessas relações, que é o que eu chamaria as relações do marido passivo. Esse camarada aqui me passa muito essa impressão. Na relação com homens, ele não tem problema. Ele tem atitude, ele chega junto. Mas na interação com o feminino, ele tem um bloqueio. Ele tem um bloqueio. E esse bloqueio, ele se operacionaliza pela via de uma passividade dele na interação com a esposa. De modo que ele dispõe de uma reverência tal que ele não consegue expressar os próprios sentimentos, ele não consegue conferir propriedade para a própria comunicação na interação, e nisso ele vai tentando compensar essa inabilidade dele de se expressar, tornando-se altamente subserviente e obediente. Mas como ainda assim acaba se deixando coisas a desejar e criando-se inúmeras insatisfações na esposa, essas mulheres casadas com esse tipo de homem, elas vão ficando furiosas, porque no fundo elas nunca sabem o que esse homem está sentindo, o que ele realmente quer, por que ele não se expressa, por que ele não se coloca. Então começa a se formar uma dinâmica relacional onde essa mulher vive explodindo e esse homem vive internalizando. E, por exemplo, nesse caso aqui, não foi o primeiro que particularmente eu já lidei, inclusive eu tive já um caso desse bem próximo na minha esfera relacional, onde a ex-esposa, que nesse caso é ex-esposa dele, que é até hoje uma amiga muito querida minha,
ela estava distorcendo o seu temperamento na relação com ele, mas ele não se posicionava, ele não se colocava, ele não jogava claro. Então era um comportamento em cima do muro que, embora ele tentasse compensar com obediências subservientes, no final das contas não é isso que a mulher quer. A mulher não quer um pet para poder caminhar na rua. Ela, em geral, quer um homem que tome decisões, que assuma o que fez, que assuma as implicações, que fale, que responda, que interaja, que na hora que doeu, pelo menos comunique, que na hora que está ofendido, que fale, entendeu? Não precisamos aqui falar de covardia, não precisamos aqui falar de coisas que o machismo adoecido nessas horas quer fazer valer ou justificar. Não é esse o caso. Estou falando aqui de equilíbrio, de pessoas que se posicionem, que falem, que conversem. E eu vejo que possivelmente o desgaste desse casal aconteceu justamente porque esse camarada aqui não tinha essa iniciativa, esse perfil, esse comportamento. Então, o destempero da esposa começou a volumar dentro dele uma carência. Só que a esposa não percebia o quanto que ele já estava saturado. Ele certamente também não se autoconhecia e não sabia identificar isso. Foi se deixando levar por uma outra mulher que, acolhendo e ouvindo de bom grado o desabafo dele, as coisas se misturaram e eles acabaram saindo e ele se viu apaixonado. Apaixonado por uma outra mulher. No caso desses amigos que eu interagi, eles realmente se separaram, porém nesse percebe-se, né, que existe aqui uma dinâmica, uma coisa ainda, né, não concluída, porque esse homem aqui, pelo visto, ele quer voltar. Ele quer voltar a se relacionar. A ficha dele caiu. Mas ela agora está muito doída, muito mexida. Minha amiga, o que eu diria para você? Se todas essas leituras que eu estou fazendo aqui, elas te fazem sentido, o modo como você descreveu a sua questão indica que ainda existe fôlego afetivo para você investir na direção da recuperação desse relacionamento, ok? Tendo em vista, inclusive, até a postura do seu marido, de estar tentando retornar. É claro que esse tal do arrependimento não é uma coisa que dá para depreender da fala do sujeito. Isso é uma coisa que só será possível constatar com o tempo. Mas o fato é que de tudo não foi ruim você dar um tempo, terminar por um determinado tempo, até para dar tempo ao tempo para sua alma resfolegar. Porque a traição é um golpe muito forte no ser e que faz uma série de coisas se desalinharem, sacudirem, se agitarem dentro da gente. Portanto, se você entender que esse tempo já tenha cumprido o seu devido prazo, eu te incentivaria a, nesse caso, até pela história positiva que durante muitos anos vocês tiveram, eu te incentivaria, nesse caso, dar uma chance. Foi um caso tópico, pontual, envolvido num contexto que nem de longe eu estou aqui justificando. Eu estou fazendo uma leitura existencial do modo como essas coisas, na sua dinâmica espontânea na vida, acabam acontecendo. Mas não é uma justificativa. Até porque nós somos convidados a nos conhecer, nós somos convidados a carregar princípios e, em nome deles, balizarmos o nosso comportamento
para que na nossa cegueira sobre nós mesmos a gente não acabe se machucando e machucando terceiros, né? Portanto, eu acho que esse tipo de situação vai dar uma boa ocasião para todos os envolvidos aprenderem e crescerem, quer vocês continuem juntos ou não. Portanto, foi uma questão tópica, vocês possuem uma história e, como eu falei anteriormente, parece haver ainda capital afetivo existente e que pode então ser um substrato bacana para a recuperação desse relacionamento. Querida, você querendo ou não vai ter um desafio e eu creio que você não pode tomar essa decisão de maneira ingênua, achando que você vai tomar essa decisão e esse sentimento de raiva, de ressentimento, de mágoa e de tristeza vai sumir sim salabim. Não é assim que acontece. Inclusive, existe um mar de comentários lá no TikTok sobre o vídeo que eu falei falando sobre traição. E as pessoas costumam falar muito sobre o tal do jarro de cristal que, uma vez quebrado, nunca mais se torna o mesmo, né? Ok, ele não se torna o mesmo, mas ele pode receber novos formatos, novas configurações, né? E quando eu digo uma configuração diferente, eu não estou dizendo nem algo bom e nem ruim, porque isso vai depender do modo como os envolvidos vão conduzir a coisa. E com relação à pessoa que foi traída, se ela decidir continuar tomando como um entendimento racional a plausibilidade dessa possibilidade de continuar, para que ela possa desfrutar dessa decisão como algo positivo para ela, ela não pode querer alimentar a ilusão de que ela vai esperar e esses sentimentos que foram deflagrados por conta da traição, tristeza, raiva, rejeição, e que isso vai passar espontaneamente. Em pouquíssimos casos isso acontece. Nesse caso, a pessoa traída ela vai ter que assumir a rédea, assumir a liderança desses sentimentos e trabalhar com o seguinte raciocínio: se eu decidir voltar, não é para que o meu marido se sinta melhor, não é em benefício dele. É porque eu também quero ser feliz. E se eu quero ser feliz, então eu não vou, embora eu não possa impedir de sentir, eu não vou alimentar sentimentos e sensações que trabalhem antes de tudo e sobretudo contra mim mesmo. Porque eu fico vendo aí muito equívoco e auto-engano de pessoas magoadas e ressentidas, nesses casos de traição, aconselhando outras, trai também, e aí fica no 0 a 0, fica maltratando ele, senta a chibata nele que ele vai ver só o que é bom para tosse. Oh, meu Deus. E aí eu fico pensando, por causa então da deficiência do caráter do outro, você também vai deformar a si mesmo? Deformar o seu humor? Deformar o seu temperamento? Né? Deformar o seu caráter? Abrir mão de princípios? Se distanciar daquilo que sempre foi a sua melhor versão? Aí, nesse caso, não. Se o outro tomou uma decisão contra a sua própria essência e o seu próprio caráter, que a pior consequência seja dele. Quanto a ti, mantém íntegro o teu próprio caminho.
Porque essa história de ele traiu, então trai de volta, que fica no 0-0, é o tipo de raciocínio cuja lógica só funciona aqui na imaginação. Mas isso na alma carrega inúmeras outras implicações. Gente, nós não somos um poste de ferro. A gente carrega dentro de nós uma dimensão chamada de alma e que a psicologia denomina de inconsciente, onde, dependendo do que os nossos comportamentos e atitudes criam como estímulo nessa dimensão, só Deus sabe o que vai irradiar dali. Por isso é que eu digo que tem certas teoriazinhas que só servem para ficar falando e opinando na vida dos outros, né? Mas não é tão simples assim você encarnar isso. Ah, mas Felipe, a minha tia com o cunhado do meu primo fez isso e ficou tudo bem. Ah, minha amiga, eu creio que teve gente que já caiu do 10º andar e não morreu. Eu já vi pessoas que ficaram, mais de meia hora debaixo d'água e não morreu afogado. Tem algumas coisas assim que operam, a nível de exceção, mas não é por isso que você vai ficar brincando de se jogar do 10º andar, ou ficar brincando de se afogar por aí, Exceção é exceção, mas a gente tem que lidar com discernimento, porque a gente tem alma. E para essa alma não viver para sabotar a nossa paz e a nossa alegria de viver, a gente tem que saber aonde a gente bota o nosso pé. E não vai adiantar você tomar o outro como pretexto para justificar uma dada atitude, se essa atitude, na sua essência, carregar consigo veneno para a sua alma, para o seu ser. Portanto, nesse caso, minha amiga, se você decidir voltar, decida também assumir a liderança desses sentimentos e, conforme eu estava dizendo anteriormente, embora você não possa impedir de sentir tais sensações desconfortáveis, você pode se comprometer em não alimentar. Não necessariamente por causa dele, mas sobretudo por amor próprio. Para que você, uma vez retornando com esse relacionamento, você possa desfrutá-lo. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo ponto é vocês trabalharem enquanto casal. Você disse até que ele se converteu na igreja. Minha amiga, sinceramente, eu vou dizer para você, olha, eu sou um discípulo de Jesus, inclusive eu me coloco aqui nas redes sociais como um mentor em espiritualidade cristã. Se eu puder chegar lá e ser considerado um discípulo de Jesus, essa terá sido e é a minha maior honra de viver, ok? Mas eu costumo ver que tem muitas igrejas que trabalham com o casamento como se fosse prisão e atribuem a Deus a algema de muitas relações. E relações que expelem sintomas para todos os lados, e eles acabam incutindo na cabeça das pessoas uma culpabilidade em relação à possibilidade da separação, criando uma verdadeira opressão, sobretudo para relacionamentos que estão dando diversos indícios de enfermidade e de morte. Portanto, eu creio que tudo o que vocês não precisam é incluir dentro de todo esse panorama que vocês precisam entender e resolver, a ideia de que Deus é um xerife que está lá em cima, querendo e cobrando que vocês fiquem juntos, sob pena de
de ele castigar vocês se um de vocês não toparem. Não é assim que a coisa funciona. Inclusive, essa é uma interpretação tosca da Bíblia. É aquela interpretação que a gente chama de legalista. E a lei, como disse Paulo, muito bem falado, inclusive o próprio Jesus, não aperfeiçoa na direção da vida. Leis são para transgressores. Mas se a lei fosse suficiente para tornar plena a nossa vida, Jesus não havia morrido na cruz. Cristo agora nos propiciou a possibilidade de discernirmos o que seja bom e o que seja mal, conforme os princípios que ele mesmo ensinou. Portanto, não é uma questão de obrigação, é uma questão de consciência. E é baseado no bom senso que eu tenho te falado todas essas questões, para que você seja livre na sua decisão de querer prosseguir com ele ou não. E um segundo ponto que você precisa ver, minha amiga, é entender esse modo de interação. Esse rapaz, ele precisa sair dessa condição de passivo, dessa inabilidade de tomar um posicionamento, de poder expressar os seus sentimentos, entendeu? Ele precisa corrigir essa postura e se colocar mais na relação, te dar feedback, se posicionar, para que inconscientemente na interação entre vocês, você não volte a ficar cumprindo aquele papel da desaforada e da que humilha e da sargentona, e ele a do capachão que tenta compensar com a obediência aquilo que ele não consegue falar e se posicionar na relação. Então esse tipo de configuração, que foi justamente o que conduziu vocês para esse tipo de problema, ele precisa ser revisto. Cada qual na sua devida postura, para que a partir desse acontecimento, quem sabe, talvez, a relação de vocês tenha sido batizada, ou seja, morreu e está nascendo para uma nova vida, para um novo momento, onde se você até atribui que um dia vocês viveram coisas bacanas, quem sabe agora vocês viverão coisas muito melhores. Eu vou comentar aqui uma questão que eu nem lembro, sinceramente, se eu comentei na live passada. Eu acho que não. Essa última questão não. Mas eu vou comentar aqui, nos utilizando desses minutos finais que nós temos aqui. Creio até que a gente começou um pouco atrasado, então eu acho que nós temos uns 10 minutos aqui ainda. Então, pode ser. Eu vou comentar essa questão aqui que foi enviada, que diz o seguinte: meu marido só não chegou aos finalmente porque eu descobri a tempo. Mas te digo, eu não devia ter perdoado ele, pois nunca mais serei a mesma mulher. Olha, eu tenho aqui, essa questão ela me chamou a atenção porque ela perpassa por algumas questões que eu costumo conversar e orientar em relação a esse tema da traição. Meu marido não só chegou aos finalmente porque eu descobri a tempo. Meu marido só não chegou aos finalmente porque eu descobri a tempo. Mas te digo, eu não devia ter perdoado ele, pois nunca mais serei a mesma mulher. A primeira questão é o marido não chegou aos finalmente porque eu descobri a tempo. Perceba que a situação ela não foi concretizada porque ela foi descoberta. E tendo sido descoberta, ela ficou
engasgada. Nesses casos, seria muito simplório, seja da parte de uma mulher ou da parte de um homem, descobrir um que se poderia dizer uma quase traição, porque como aqui nas palavras da pessoa em questão, ele não chegou aos finalmente. Então, em termos gerais, no popular, a gente poderia dizer uma quase traição, porque não deixa de ser uma traição, uma vez que a atitude já aconteceu no coração. Mas o fato é que seria muito simplório descobrir uma quase traição, pagar um verdadeiro esporro no marido, se descabelar, fazer um escândalo, quebrar tudo e continuar a relação como se o fato de você ter saído de órbita, ter ofendido e humilhado, ou ter chorado e se descabelado, ou até cortado os pulsos, fosse resolver a questão. Isso é muito simplório, muito simplório. Não é assim que se resolve. Se uma pessoa quase traiu, é preciso se entender o contexto, entender as razões, entender o motivo. Por exemplo, estávamos falando aqui do caso anterior, onde pelo menos a pessoa que me apresentou o caso dela já narrou um contexto. E aquilo que acabou servindo de pano de fundo para desembocar na traição. No caso desse comentário aqui, isso está em aberto. Parece que ia ser apenas uma peraltice de safadeza desse marido, e que ele foi descoberto antes que ele conseguisse concretizar a coisa. E isso mexeu muito com ela, e deveras mexeu. Só que aí, por outro lado, ela coloca aqui: mas te digo, eu não devia ter perdoado ele, pois nunca mais serei a mesma mulher. Aqui entra uma outra confusão, porque ela está entendendo o perdão como tendo continuado ou retornado à relação com ele. Perdão não é isso. Existe muita gente que depois de traída não perdoa e continua com o marido. Perdoar não é voltar à relação, gente. Inclusive eu já gravei diversos vídeos sobre isso. Perdoar é uma decisão da consciência em não alimentar dentro de si nada de negativo e nada de vingativo em relação ao outro. Nós não podemos deixar de sentir certos sentimentos e reações, mas nós podemos nos comprometer em não alimentar nada de negativo ou de vingativo em relação ao outro. Isso é perdão. E que você faz continuando a relação com a pessoa ou não. Então eu vou traduzir esse perdoar dela aqui como sendo algo de significado particular para ela, querendo dizer que ela deu prosseguimento à relação com o marido, mas ela sentiu que ela não era mais a mesma. E a gente não é. Não é. Como estávamos falando anteriormente, a traição, ela chacoalha a gente de uma forma que uma série de partículas, resíduos e elementos psicológicos entram em estado de agitação e difusão, viram um grande imbróglio dentro da gente e leva um tempo até que isso possa se reorganizar novamente. Agora, o que eu quero chamar a atenção é essa interceptação que geralmente é feita antes que o sujeito conclua a traição.
Eu pude aprender com a história da vida, e para isso você precisa saber exatamente para onde olhar e ter bem firme em mente o real significado das situações que estão em jogo, para você conseguir orquestrar isso nos seus próprios impulsos e sentimentos. E é isso que eu quero dividir aqui com vocês. Porque se você virar para mim e perguntar, Felipe, hipoteticamente, graças a Deus isso nunca aconteceu aqui com a minha esposa, mas Felipe, se porventura você tivesse algum indício bem concreto de que ela pudesse estar te traindo, qual seria a sua atitude? Vocês podem ter certeza que eu não partiria para cima. O que é isso aqui? O que é isso aqui? De maneira alguma. Sabe por quê? Porque eu não tenho a minha identidade de ser alienada ao comportamento da minha esposa. Lógico que o que a minha esposa fizer ou deixar de fazer, se não for alinhado ao curso da vida e ao compromisso que nós temos, vai me afetar e me entristecer muito, mas não vai demover nada acerca da minha identidade de ser, porque aquilo que eu sou tem a ver com os meus comportamentos, tem a ver com aquilo que eu alimento em mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fico vendo muita gente assumir na vida a função de policial do desejo do outro. Como se o modo como o outro se comporta debitasse ou acrescentasse sobre a própria identidade dele. E aí vocês vão me desculpar. Assumir esse tipo de perspectiva em qualquer relacionamento é você abraçar a arte de se auto-sabotar. Porque é produzir um policiamento que, número 1, é altamente cansativo e contraproducente, porque a gente nunca sabe o que está realmente no coração do outro, e número 2, te leva a se desfocar do real inimigo que nós temos e que não é outra pessoa senão nós mesmos. Aí, no policiamento do desejo do outro, tá lá a pessoa ficando mais ansiosa, ficando mais desesperada, ficando mais preocupada, mas ela vai dizendo, não, é por causa do outro, é porque eu tenho que correr atrás e tudo. E aí a própria identidade dela de ser vai sendo deformada por conta desse compromisso que, ao meu ver, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. E por quê? Porque não há nada em oculto que não venha a se revelar. Tudo se revela. Apenas para aqueles que não querem enxergar. Aí eles verão ainda assim a verdade, mas eles vão fingir que não estão vendo. Portanto, nesses casos, eu não me torno um policial do desejo da minha esposa. Tenho certeza que a verdade tem inúmeros caminhos para chegar. E como é a verdade que eu busco e que eu quero entender, então eu vou começar a montar um quebra-cabeça até que essa verdade possa se descortinar na minha frente. Mas por que está acontecendo isso? Para onde que isso está levando? Aonde isso vai desembocar? Isso vai desembocar nisso? Porque se a coisa vai até aqui, isso tem um significado. Se a coisa vai até aqui, isso já tem outro significado. Se a coisa vai até lá, isso já tem um outro significado. Portanto, o que eu costumo orientar, porque você vê, né, a angústia dessa pessoa que compartilhou essa questão. Uma das angústias dela é que o marido só não fez porque ela descobriu e interferiu. E aí, nesses casos, não vai deixar de ficar
zumbindo ali no ouvido dela, do dia, mas e no dia que tu se distrair? E no dia que você não estiver vendo? E aí, se você não descobrir? E agora que você está aqui distante? O que ele vai estar fazendo? Não vai dar, não vai deixar de acontecer, e às vezes é esse tipo de dinâmica que se forma na relação. Que é uma dinâmica muito entre mãe e filho. Cansado de ver relação, né? Onde a mulher se torna tão xerife dentro da relação que ela acaba desenvolvendo uma postura materna. E o marido, ele fica com tantas peraltices e baseando a integridade dele na fiscalização que ele recebe, que quando ele sabe que ele está sob vigilância, ele é um anjo. Mas quando ele sai daquela fiscalização, aí ele solta as frangas. Portanto, essas configurações psicológicas, elas são complicadas. E o que eu costumo orientar faça um gerenciamento dos seus impulsos e dos seus afetos, para quando você ter um indício de que o seu parceiro ou parceira esteja te traindo, não seja precipitado em querer interferir naquilo, como se só a concretização da traição é que fosse a pior das coisas. Não, uma coisa muito grave já está acontecendo, mas mais do que você trabalhar com aquela questão de maneira isolada e tópica, permita-se abrir para a possibilidade de você entender o contexto e depreender a verdade da situação, porque essa compreensão já pode ter o seu início exatamente nessa etapa. Até porque isso será determinante para você concluir se, para além dos seus sentimentos, vale a pena ou não retornar à relação ou continuar a relação com essa pessoa. Portanto, com relação a essa questão aqui, cuidado com essa volúpia de se tornar policial do desejo do outro, porque isso é completamente contraproducente. E se você decidiu continuar com a pessoa que te traiu, entenda que fazer isso não pode ser feito por causa da pessoa. Precisa ser algo avaliado a partir de você mesmo. Porque se você continuar para tornar a sua própria vida uma desgraça, talvez com isso pretextando o fato de que você vai se vingar e você vai tornar a vida do sujeito um inferno para ele aprender a nunca mais fazer isso com você, porque com você o buraco é mais embaixo. Tudo isso é bonitinho na teoria, mas isso não passa de autossabotagem, de tiro no pé, de você se valer de um tropeço e de uma distorção do caráter do outro para deformar a sua própria essência por amor próprio. Não faça isso consigo mesmo. Meus amigos e amigas, na semana que vem estaremos aqui novamente às 19h30 e aí sim eu vou para a minha última folhinha de questões. Se você tiver algum depoimento ou coisa que você acha válido, manda aqui no meu direct no Instagram. Eu não vou citar nomes, não vou falar nada, mas pode ser também mais uma questão para a gente comentar aqui na live. Acho que, dependendo de como for a interação, pode ser que eu consiga concluir esse extenso tema que a gente já está conversando há 4 lives na semana que vem. Mas eu não tenho pressa. Esse vídeo está gravado aqui no meu canal, no Instagram, e ainda essa semana, com a graça de Deus, ele vai seguir lá para o meu canal no YouTube. Se você não conhece, eu te convido a conhecer, viu? Gente boa, a todos os que conseguiram e puderam estar aqui essa noite, o meu beijo a vocês, muito obrigado pela audiência, alegra muito meu coração.
Peço que, se vocês gostam, né, e entendem a importância, curtam, compartilhem lá no YouTube também. Tudo isso ajuda muito a manter e a disseminar o trabalho. De boa, uma ótima semana para todos vocês e, com a graça de Deus, até a próxima quarta. Valeu, gente boa! Uma boa noite, Marcos, uma boa noite, amigos. Um beijão para todos vocês e uma ótima semana. Valeu, gente boa!